Eu sou a Marluce, aqui do Hora Marcada com as Psis, e hoje com mais um episódio juntamente com a minha querida Isabela, sou psicóloga também aqui do Hora Marcada com as Psis. E para o episódio de hoje viemos trazer um assunto que é muito importante, principalmente nessa época do ano, né, Marluce? com certeza, a saúde mental nas épocas de Natal, nas festas de final de ano, que é um tema muito delicado e muito sensível, né, Isa? Sim, nessa época parece que toda a ansiedade, toda a frustração e sobrecarga do ano todo acaba vindo à tona agora. Exatamente. As pessoas, elas ficam com medo, às vezes, de se reunir, elas ficam naquela angústia. Nossa, será como que vai ser minha ceia de Natal? Como vai ser minhas festas de final de ano? Será que eu vou encontrar aquela pessoa que ela veio para terapia o ano inteiro para dar conta do conflito? Né? Então, hoje a gente vai tocar nesse tema delicado, não só nesse tema de clima de família, que tem muitos conflitos, mas também nós vamos falar um pouquinho sobre a sobrecarga do dia a dia, do ano todo, como você chega no final do ano com a tua saúde mental. Porque no teu consultório, Isa, eu não sei se chega essas pessoas com essa mesma demanda, essa mesma queixa de estar sobrecarregado, das brigas familiares. Como é que é isso para você no consultório, Isa? Aparece muito, Marluce. É um tema que, quando chega meados de novembro, já começa a aparecer nas sessões. Muitas queixas e até preocupações com possíveis conflitos que podem vir a acontecer Sim. nessa época de reunir a família. Uma outra questão que aparece muito também são em relação às metas, metas que não foram cumpridas. Então vem essa autocobrança de que não consegui finalizar o que eu tinha proposto para o ano, e aí é onde vem essa sobrecarga da pessoa querer resolver tudo, dar conta de tudo e ticar todas as metas agora em Exato. dezembro. E é engraçado que é a ansiedade que isso gera, né? A ansiedade é muito grande dentro desse set terapêutico, porque quando surge essa cobrança, as metas, de ter que encontrar o familiar que você às vezes não tá ali muito legal com ele, isso pesa muito. E quando vai chegando novembro, parece que aí isso vai potencializando. E até às vezes eu já em estudos e outras interações, né, e já lendo um pouco sobre isso, as pessoas elas entram numa crise de pânico, porque elas não sabem como vão lidar com isso daqui para frente, como que elas vão conseguir resolver estes conflitos, né? Apesar de que, não sei se você concorda comigo, na hora da ceia de Natal não é hora de resolver conflito. Justamente, Marluce. Por isso que na terapia, ao longo do ano, a gente vai trabalhando isso. Sim. Por isso que é importante, nesse momento que aparece esse sofrimento, essa ansiedade, essa preocupação com as festas de final de ano, trazer esse assunto para terapia, para que a gente possa se preparar para esse momento, para que não seja tão difícil, né? De colocar algum limite, né? Nesse momento a gente tem que escolher algumas batalhas também, né, Marluce? É o que eu sempre falo para as minhas pacientes. A gente não vai resolver tudo, então vamos escolher o que dá para fazer agora. Mas isso é aquela coisa, né? As pessoas às vezes elas se sentem na obrigação de estar em ambientes, e eu acho que isso que você traz, essa questão de escolha as minhas batalhas, é uma questão muito verdadeira, porque elas às vezes querem estar em lugares, em ambientes, com pessoas que não condizem, que não fazem mais parte do ciclo da vida delas, e aí querem tipo fazer um social. E você às vezes está preservando a sua saúde mental quando você recusa um convite. As famílias hoje, lógico que esse cenário mudou, mas na minha época, na tua não, porque você é mais jovem, né, Isa? Mas na minha época, assim, as famílias eram grandes, reuniam primos, tios na casa dos avós, né? E aí, às vezes, o pai não conversava com o irmão e tinha uma briga e você gostava muito daquele primo, mas aquele primo você não podia falar muito com ele. E hoje ainda isso acontece, mas acontece um pouco, acho,
acredito um pouco menos, né? Mas ainda tem muitas tensões, principalmente depois que os patriarcas da família se vão. Sim. Né? Depois que os patriarcas da família se vão, aí acontece toda aquela desunião da família. E aí, quando junta uma festa de final de ano, o que acontece? Todo mundo fica meio pisando em ovos do que vai acontecer, né? Do que não vai. Aí já vem da sobrecarga de trabalho, das metas Já que você tá tem que cansado e ainda tem que lidar com os parentes, com a família, com os conflitos. Né? Exatamente. Porque são dificuldades que acontece na minha, acontece na sua, acontece na de vocês também, né? Ninguém tá ileso de passar por isso. E é muito importante que a gente tenha esse discernimento de poder escolher aonde queremos estar. Você não concorda comigo, Isa? Sim, porque esse sofrimento que acompanha essa preocupação, essa ansiedade, às vezes vem também não só do conflito, da briga, né, da discussão, mas dessa sensação, desse sentimento de não ser visto, de não ser compreendido, de não ser olhado. Tem muitos comentários negativos, né, comentários que geram um sofrimento, Exato. uma crítica. Exato. Tem comparação também, muito, né? O primo que fez uma faculdade, ou que comprou uma casa, ou que casou. Ou que tem um carro novo, que tirou um carro zero. E essas comparações, elas se tornam pesadas. Então, assim, será que para todo mundo o Natal e o Ano Novo, essas épocas de final de ano, é tão harmoniosa como é a simbologia dessa data? Né? Eu me faço essa pergunta e faço os meus clientes refletirem sobre isso. Por que a gente faz essas reflexões? Porque nem sempre isso é uma coisa saudável para as pessoas, né? Às vezes a pessoa se cobra de não estar feliz nessa época, porque é colocado pela mídia, pela sociedade, de que é um momento do quê? De comemorar, de festejar, de estar feliz. E não é uma época feliz e leve para todo mundo. Exato. As pessoas, só que a gente pode, tá, Isa? Fazer essa leveza, ter esta leveza. Exatamente. Nós não precisamos. E aí vem aquela frase que você falou que eu gosto muito. Precisamos escolher as nossas batalhas, né? Você pode estar em outros lugares, você não precisa estar naquele ambiente. Mas eu gostaria muito de estar com a minha família. Mas será que faz bem estar com a sua família agora? Exato. Aí nós temos que pensar. A minha família, eu posso estar com ela em outro momento. Nesse momento, talvez você precise estar com você, né? E definir alguns limites. Eu acho que essas definições de alguns limites é importante para que as pessoas consigam ter um final de ano realmente feliz, né? Ter um final de ano mais tranquilo, mais sossegado, que não seja pesado igual é o ano todo, né? Se desligar um pouquinho das metas. E você tem alguma dica para falar sobre como passar um final de ano mais leve? Marlúcia, eu acho que justamente essa questão de impor os limites, como você colocou, que é muito importante, e o autocuidado, esse voltar para si. Então, tirar um momento de descanso, longe de tarefas do trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham muito essa época do ano, né? Sim. E é importante você parar, aproveitar o recesso para descansar, para se desconectar do trabalho, das redes sociais também, Exato. De tudo, e se aproximar mais de você mesmo, de ver o que você quer também para o seu próximo ano e seguir dessa forma. Acho que é o caminho. Fazer este planejamento, né, para o próximo ano. Às vezes as pessoas falam assim, fazer planejamento, né, para o próximo ano, por metas. Muita gente tem medo disso porque já faz metas o ano inteiro. Só que a gente precisa ter esse planejamento. A gente precisa ter um objetivo. Isso.
Porque quando a gente tem esses objetivos de vida, a gente tem esses objetivos claros e estabelecidos, fica mais fácil lidarmos com tudo isso, né? Então fica mais fácil a gente passar o ano. É que nem no final do ano a gente tende a gastar um pouco mais, Sim. né? Aí os objetivos financeiros acabam pesando e às vezes pessoas fazem dívidas para o ano inteiro, né? Não pensando que podem acontecer outras coisas. Até nós vamos ter um episódio que vai falar sobre ansiedade financeira, que isso gera um burburinho muito grande na vida da pessoa, ela gera um turbilhão de emoções e sentimentos. Já tem muita coisa acontecendo, e aí soma com essa questão de querer agradar todo mundo, de querer presentear, às vezes Exato. até mais do que você consegue nesse momento. Exatamente. E às vezes você quer mostrar para aquela pessoa que não estava muito bem com você, que tá tudo bem, e acaba gastando mais até com aquela pessoa que você não tá bem, dando alguma coisa para tipo mostrar para ela, olha, agora vai ficar tudo bem porque eu estou te dando um presente. Então, vamos ter mais, acho que ter um pouquinho mais de consciência, porque quando você fala de limites e de autocuidado, Isa, vem muito uma frase que o Jorge Ponciano Ribeiro falou em uma aula uma vez, que falava o seguinte: colocar autocuidado não é só passar um creme no corpo, Sim. não é só cuidar. Fazer skincare. Exato. É também retirar pessoas que não fazem mais sentido na sua vida. Estabelecer esses limites não significa que você precisa romper um vínculo definitivo com aquela pessoa. Exato. É só entender que naquele momento você não consegue lidar com isso, porque já tem muitas outras questões acontecendo. Questões externas, como você citou da questão financeira, os conflitos familiares, questões de trabalho, essa sobrecarga, mas também muitas questões internas que acontecem. Às vezes nessa época vem muitas lembranças também, tem muitas pessoas que têm familiares que já se foram. Exato. E aí essa época de festa, de confraternização, de reunir a família, aí tem aquela pessoa ali que tá faltando. Então tem um sofrimento por causa disso. Então é um momento muito sensível, tem muita coisa acontecendo dentro da gente. Por isso que é importante esse autocuidado interno, Exato. de regular as emoções, de entender o que você consegue lidar agora e o que pode ficar pro ano que vem, pra gente tratar na terapia também. São essas questões que você precisa de estar resolvido, né? Porque você não precisa vestir a capa do super-herói e falar, eu dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. E a gente nós precisamos entender isso. Nós somos seres humanos, estamos cansados, né? Mas a gente pode fazer muito mais, a gente pode estar muito mais presente. E quando você escolhe as coisas que você realmente quer fazer, os lugares que realmente você quer estar, o ano, essas festas de final de ano se tornam mais leves. Sim, com certeza. Né? Toda família tem uma história de final de ano. Então, é olhar para isso, né? Olhar para essas pequenas coisas. Com quem eu quero passar, aonde quero passar e como eu quero passar esse final de ano, né? E gostar de estar nos lugares onde você escolheu, porque são as suas escolhas. E tá tudo bem também se você não conseguir organizar tudo do formato perfeito, de como você idealizou o seu Natal, o seu Ano Novo. Tem o próximo. Exato. Se não der certo agora, tem no próximo ano. Nem tudo está perdido, né, Marisa? E se você... Não precisa estar perfeito. Exatamente. Se você faz a sua terapia o ano todo, se você tá com a sua saúde mental em dia, se você consegue visualizar novos olhares, esse final de ano você também vai conseguir programar tudo isso e passar com muito mais leveza. Então, se esse ano você não se programou, se você não conseguiu fazer tudo isso, se programa para o ano que vem, né? Para ter essa perfeição no ano que vem. Isa, acho que a gente deixou uma reflexão para todo mundo refletir aqui hoje.
Quero deixar a mensagem, né, para todo mundo, falar essas questões de final de ano, de família, elas são muito importantes, essas reflexões, e a mensagem que eu quero deixar hoje é que cada um pode fazer as suas escolhas, cada um pode estar nos lugares que melhor se sente bem, e que não é errado. Também te faz humano, também te faz ser uma pessoa melhor, quando você evita o conflito que te fere e que te machuca. Muito bom, Marlu. Você quer deixar um recado também, Isa, hoje aqui para todo mundo? Bom, acho que é importante se cuidar nesse momento, respeitar os seus limites, como a gente falou ao longo dessa conversa, e se preparar aí para esse momento. Ainda dá tempo de se organizar emocionalmente. Para o Sim, Natal ainda temos alguns dias até lá, então se você ainda não parou para pensar sobre isso, talvez esse seja o momento, né, Marlu, exato. de aproveitar essa nossa conversa para colocar todas essas questões em reflexão e se escutar, se perceber também. Ter essa parte da escuta é muito importante e muito necessária. Se ouvir. Às vezes precisamos calar o mundo externo para ouvir o nosso mundo interno. Muito bom. Isa, agradeço. Muito obrigada de você estar aqui hoje, nessa que tarde de agradeço. sábado, gravando, né? Eu que agradeço por me receber aqui nesse espaço. O nosso E espaço. se vocês gostaram desse conteúdo, dessa conversa, compartilhem com seus amigos, curtam, se inscrevam no canal também, que é muito importante pra gente, e acompanhem os próximos vídeos que vão sair, que também estão ligados com essa época de fim De final de ano, que é os gastos, como fazer para não gastar tanto, e vai ter muita dica boa, muita coisa legal. Aguardem para os próximos episódios. Até lá! Até!